né? Do que se alimentam, aonde vivem, o que eles fazem, né? Quem são essas pessoas esquisitas que às vezes conversam com os espíritos? Então, segundo Allan Kardec, médium é todo aquele que sente em algum grau qualquer influência dos espíritos. E por esse fato, ele é um médium, que é através da mediunidade, então, que acontece a comunicação do mundo corpóreo, de nós que estamos aqui, com as pessoas que já estão no plano espiritual. Aí, as pessoas costumam se questionar, tá, mas será que a mediunidade ela surgiu com o espiritismo? Será que existia antes? Como é que funciona? A mediunidade sempre existiu. A diferença é que a nomenclatura médium veio então com Allan Kardec e com a doutrina espírita. Mas se a gente parar para pensar e pegar a Bíblia para ler, a gente vai ver, por exemplo, que quando Jesus morre, né, ele é crucificado e morreu. Aí o corpo dele foi levado até uma espécie de cemitério, né? E Maria de Madalena vai até lá e ela abre a tumba onde estava Jesus e vê que o corpo de Jesus não está lá. E ela fala, meu Deus, né? Ela vê um homem chegando e fala com ele, meu Deus, levaram o corpo do meu Senhor. E quando esse homem se aproxima, ela pensou que era um jardineiro, ela vê que era, na verdade, Jesus. Então, como que Maria de Madalena conseguiu falar com Jesus? Porque ela era médium. Nós temos também a história da Arca de Noé, né? Que Noé sonhou, então, que aconteceria o dilúvio e ele constrói o barco. E depois chove e acontece tudo aquilo que ele havia previamente sonhado. Como que isso aconteceu? Através da mediunidade. Temos também na história a Joana d'Arc, que a gente estudou na época do colégio, né? Que ela foi uma revolucionária atuante na Guerra da França com a Inglaterra, e ela também tinha sonhos, tinha premonições, e no final da guerra ela foi queimada, como se ela fosse considerada uma bruxa, né? Então, como pena, ela foi queimada, e, e esses sonhos, essas premonições que ela tinha, nada mais eram do que mediunidade. Então, se a gente parar para estudar, nós vamos ver que a mediunidade acompanha o homem desde sempre. Essa nomenclatura é que foi dada depois com Allan Kardec e com a vinda do Espiritismo. Então, o que é a mediunidade? Nada mais é do que o intercâmbio entre nós que estamos encarnados com aqueles que já desencarnaram. Como que acontece esse intercâmbio? De diversas maneiras, muitas vezes pelo pensamento, pela vista, pela fala. A seguir eu vou explicar cada etapa da mediunidade para que vocês possam entender. O importante é que as pessoas compreendam que a mediunidade é uma ligação que é feita do plano espiritual para cá. Não é um telefone que a gente consegue daqui para lá chamar alguém que a gente gostaria de conversar. Ah, na minha família faleceu fulano, gostaria muito de ter contato com ele. O que você pode fazer? Pode rezar, pode orar. A peça, tipo, eu sempre falo uma única vez, para que se a pessoa esteja bem, esteja em condições de dar uma comunicação que você gostaria de receber. Mas também não é legal ficar pedindo sempre, insistindo, porque a gente não sabe como é que está o espírito dessa pessoa que desencarnou. Então, às vezes, ele pode estar perturbado, ele pode estar sentindo saudades, e essa nossa imploração, né, para que ele venha e dê a comunicação para a gente, pode prejudicar ele ao invés de acalmar ou de trazer aquele conforto que a gente está precisando. Então, quais são os objetivos e a finalidade da mediunidade? A primeira delas, demonstração da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Então, como é que a gente vai provar que existe vida no plano espiritual? A principal maneira é através da mediunidade. Ah, mas eu não acredito. Ah, então pega, eu sempre digo, não existe exemplo maior que as psicografias do Chico Xavier, os livros que ele escreveu, as cartas que ele escreveu. Então, se a pessoa for estudar um pouquinho sobre esse assunto, vai estudar um pouco sobre Chico, vai ver, por exemplo, que foram feitas estudos, né, das letras, das assinaturas das cartas que ele fez, e que batiam, né? Ele é um perito analisando a assinatura da pessoa enquanto ela era viva, enquanto ela era morta, e a assinatura era a mesma. As histórias que contavam, que não tinha como ele saber. Então, temos aí a demonstração de que a alma sobrevive ao corpo após a morte. Esclarecimento de encarnados e desencarnados. Esse esclarecimento ocorre nas duas vias.
acontece aqui para nós, porque muitas vezes eu brinco, a gente leva uns chacoalhões, né? Quando a gente tem uma conversa com alguém no plano espiritual, principalmente se for um espírito elevado, então eles dão um sacode na gente, por exemplo, o que você está fazendo da tua vida? Será que a vida é só matéria? Será que tem que dar tanta importância assim por dinheiro? O que você está fazendo pelos outros? Então, traz esses esclarecimentos para nós e para quem desencarnou também. Porque o número de pessoas desencarnadas que não compreenderam que já morreram é gigantesco. Então, tem esse esclarecimento para eles. Muitas vezes a pessoa desencarna e ela volta para casa. Daí ela chega numa reunião mediúnica e fala: viu, mas eu tô lá em casa e minha esposa não fala comigo, meu filho não fala comigo, eu quero saber o que está acontecendo. Aí você trabalha, então, esse esclarecimento de que existe uma vida após a morte para que ele possa continuar com a sua evolução espiritual. Porque se ele não sabia disso enquanto ele estava encarnado, desencarnado, o entendimento dele continua o mesmo. Então, por isso, esse esclarecimento. Despertar de consciência, conhecimento e compreensão do corpo espiritual, do corpo físico e do corpo espiritual, né? Que nós temos esse corpo físico que está aqui para nos servir enquanto nós estamos encarnados, porque precisamos dele para isso, e que depois nós temos o corpo espiritual, e que nós precisamos cuidar também, não só do nosso corpo físico, mas e principalmente da parte espiritual, que essa não morre nunca, essa precisa estar em constante evolução. A mediunidade também serve como consolo, como esperança, como bom ânimo, porque imaginem que legal, assim, para uma família que perdeu alguém, de repente você receber uma carta, ter uma comunicação mediúnica, receber um aconchego, né? Uma prova de que a pessoa ainda está ali, que ainda gosta de você, que está esperando por ti do outro lado, quando chegar a tua hora. Então, tem esses objetivos e finalidades principais. E vocês devem, no começo da palestra, né, eu li para vocês o entendimento do Allan Kardec sobre mediunidade. Ele diz que todos são médiums, né? Aí todos nós somos médiums. Acontece que uns em intensidade diferente das dos outros. Todos nós temos, nesse grau evolutivo que nós estamos, nós temos a intuição. Então, a gente consegue sentir, às vezes, que alguma coisa vai acontecer, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, com aquele sentimento meio agoniado, e às vezes a gente não sabe identificar o que é, ou a gente vai em algum lugar e daí sente uma energia meio ruim, parece que alguém está te sugando a energia, parece que aquele lugar não é aconchegante, tem alguma coisa. Tudo isso faz parte da mediunidade que todos nós temos, que é uma parte instintiva dela. Agora tem a mediunidade ostensiva, que aí são poucas pessoas que têm, que são aquelas que sim, que veem os espíritos, que escutam, que sentem, que trabalham com a mediunidade. Aí nós temos dois tipos de mediunidade: a mediunidade natural e a mediunidade como prova. A mediunidade natural, ela já vem com o espírito, a pessoa já vem com aquilo para ajudar, no estado evolutivo, né, que a gente se encontra, então, seria essa mediunidade natural que todos têm. E daí nós temos a mediunidade como prova, que é uma faculdade concedida pelos espíritos, né, que nos guiam, nossos mentores, para auxiliar na nossa evolução. Então, a gente não conquistou a mediunidade, recebeu a mediunidade como empréstimo, conforme a necessidade da nossa missão, para que a gente trabalhasse com ela. Não depende da nossa moral. Então, a mediunidade como prova, só um minutinho, a mediunidade como prova, ela acaba ficando, por exemplo, a pessoa vem, às vezes acaba sem entender o porquê que é médium, ela vem e não sabe lidar com aquilo, e ela precisa trabalhar isso no centro espírita, porque se você veio com essa mediunidade ostensiva, ela veio para ti, não é por acaso. Então, tem a necessidade de que você trabalhe, de que você atue para o bem, porque foi um pedido seu, provavelmente para resgatar algum débito do passado, que essa mediunidade viesse para que você pudesse ajudar as pessoas com ela. Então, por isso, a mediunidade como prova. Tem uma autora que eu gosto muito, que é Ivone do Amaral Pereira. Recomendo a leitura dos livros dela para vocês.
A Ivone, ela cometeu suicídio por várias encarnações sucessivas. E ela veio nessa última encarnação, nasceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, como uma médium com uma mediunidade muito ostensiva. De criança, ela perguntava pelo pai dela. Falava que o pai que estava ali na casa dela não era o dela. Ela queria ver o pai, que era o outro pai dela numa vida passada, que ela foi descobrir só no futuro. Então, ela ficava com essa ligação com a vida passada e a vida atual durante boa parte da infância dela. E depois que ela compreendeu, o pai dela começou a trabalhar em centro espírita e ela foi direcionada para isso, que ela entendeu que ela era médium. Ela escreveu o livro Memórias de um Suicida, que é um livro, ele é meio pesado, assim, mas é muito interessante. Digo, se a pessoa tivesse oportunidade de ler esse livro antes de cometer o suicídio, ela não cometeria. Então, é um livro muito importante, uma literatura muito rica. E a Ivone, como cometeu o suicídio em outras vidas, ela veio com essa prova da mediunidade, e que foi bem puxada para ela, porque ela foi uma pessoa que não casou, não teve filhos, não teve família, a vida dela foi voltada para isso, para resgatar os débitos que ela teve nas vidas anteriores, que ela acabou, então, cometendo o suicídio. Eu vou fazer uma classificação geral dos tipos de mediunidade para vocês terem uma visão ampla sobre o assunto. Então, a mediunidade começou com os médiums de efeitos físicos. Eles ainda existem, mas são raros, porque os médiums de efeitos físicos é uma coisa um pouco mais chocante. Antigamente, tinham as mesas girantes, né? As mesas, elas se levantavam, elas giravam, sem que ninguém colocasse a mão nelas, sem que ninguém segurasse, e eles não sabiam explicar o que estava acontecendo. Eram os espíritos que chamavam a atenção dessa forma, para que as pessoas realmente acreditassem que eles estavam ali. Aí, esses efeitos físicos foram passando, né? Eles iam se comunicando através de batidas, e hoje é de uma forma mais sutil, justamente porque não tem essa necessidade de que ela seja dessa forma. E nós temos os médiums de efeitos intelectuais, que eu vou passar para vocês uma categoria, várias categorias aqui. Nós temos os médiums intuitivos, que são aqueles que sentem, né? Que têm a intuição de que algo vai acontecer. Os sensitivos são os que sentem a presença dos espíritos. Temos os audientes, que escutam os espíritos, e aqui é comum que existem dois tipos que os médiums costumam relatar. Tem o médium que escuta a voz, como se fosse uma pessoa, corpo físico do lado dele, e outros tipos de médium que escutam como se fosse dentro da cabeça deles a voz falando, sabe? Então tem essas duas formas. O médium vidente, que é aquele que enxerga o espírito, e ele pode enxergar tanto de olho aberto quanto de olho fechado. Dependendo do grau de mediunidade, ele enxerga a pessoa como se fosse encarnada, chega a se confundir às vezes. Enxerga às vezes só o perispírito, que daí fica tudo meio branco, assim, né? Se for uma pessoa boa, fica o perispírito branco, uma penumbra, consegue ver a face, os detalhes do rosto, bem perfeitinho. E tem aqueles que enxergam os vultos, mais de relance, né? Temos o médium xenoglota. Esse é interessante porque são médiums que falam outra língua. Então, por exemplo, eu nunca tive contato com a língua alemã e, de repente, vou dar uma comunicação em alemão. É possível, desde que em outra vida eu tenha tido contato com a língua alemã. Aí o meu espírito está apto a falar. Então, esses médiums xenoglota têm essa possibilidade de dar a comunicação em outras línguas. Temos os médiums músicos. Os médiums músicos é interessante também a gente ver crianças, né? Que às vezes elas são pequenininhas e elas tocam um instrumento com a maior facilidade. Por quê? Já aprenderam em outra vida esse instrumento e tem a facilidade nessa. E os médiums músicos que recebem, então, as letras, as sinfonias, né? Através de espíritos. Vocês lembram? Agora ela não tá mais tão famosa, mas que tem aquela menina, acho que Ana alguma coisa, ela canta aquela música Trem Bala. Se vocês olharem um dia, tirem um tempinho e olhem no YouTube como que ela gravou essa música. Ela falou que ela foi pro quarto dela, que ela se sentiu uma inspiração. Foi pro quarto, se fechou, em questão de minutos a música saiu.
E ela mesma fala, acho que não fui eu que escrevi, porque veio para mim essa música. Então, nada mais foi do que uma médium, médium música, né? Ah, nós temos os médiums curadores, que são aqueles que curam as pessoas através do passe ou através de cirurgias espíritas. Temos os médiums psicógrafos, que são aqueles que escrevem, o mais conhecido de todos é o Chico Xavier. Então, a pessoa entra em transe mediúnico e ou ela escuta o que a pessoa está falando para ela e ela escreve, ou o espírito, ele incorpora no corpo desse médium, pega como se fosse a mão, né? Como se fosse na mão dele e escreve. O interessante, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver um médium dando comunicação, é que ele fecha o olho enquanto está dando a comunicação. E ele vai escrevendo, ele não escreve em uma linha em cima da outra, né? Não escreve uma palavra em cima da outra. Quando acaba a página, mesmo sem abrir o olho, ele sabe que acabou, ele vira. E se o médium é destro e o espírito é canhoto, ele consegue escrever com a mão esquerda. E geralmente com a mão, com a letra, né? Muitas vezes fica com a letra do espírito, ou às vezes ela fica mais rabiscada, assim, né? Parece um pouco letra de médico, por causa da intensidade, da energia que está sendo colocada ali. Então, é uma caligrafia um pouco diferente. Temos os médiums sonambúlicos. Tem numa revista espírita, o Allan Kardec falando que ele encontrou um menino que ele dava receituários para as pessoas que estavam doentes. E o menino só dava quando estava dormindo. Daí um dia ele pediu assim para o menino, você está dormindo, tu não pode dar uma receita para o fulano? Daí ele falou, não, não posso, porque o cara que dita as receitas para mim não está aqui comigo hoje. Então, são os médiums sonambúlicos. Enquanto estão dormindo, eles têm a comunicação mediúnica. E os médiums pintores são exemplos atípicos, né, que eu estou trazendo para que vocês tenham conhecimento que eles existem. Os médiums pintores também, a pessoa recebe o espírito e começa a pintar diversas telas. Aqui em Concórdia, há uns 20 anos atrás, veio um homem para cá que era médium, pintor. Se eu não me engano, ele não tinha as mãos, ele pintava com os pés. E daí teve um outro que veio que pintava com as mãos. Então, tem vários conhecidos que têm as pinturas desses médiums mediúnicos. Inclusive, tem a Casa Espírita em Concórdia, a Casa do Caminho, que no dia que essa pessoa veio, ela pintou um retrato e entregou para a Casa do Caminho e falou: ó, é um presente para vocês, porque esse é o mentor da casa. Daí está até hoje lá na biblioteca do Centro Espírita essa pintura mediúnica. E quando que aflora a mediunidade? Depende, gente. Às vezes a pessoa fica pensando assim, eu já tô mais velho, então não sou médium, nunca aconteceu nada comigo, então acho que nunca vai acontecer. Cada caso é um caso. Não tem como a gente prever e nem saber. O que existem são ciclos. Nós temos o primeiro ciclo da mediunidade, que é quando é criança. Esse ciclo é mais ou menos quando aflora, né? Acontece muito quando as crianças são pequenas, que a gente vê que as crianças falam, eu tenho um amigo imaginário. As mães falam, né? Porque ele fala do amigo como se ele estivesse ali. Meu filho tem um amigo imaginário. O meu filho conversa com espíritos. Por quê? Porque até os 7 anos de idade, a criança está mais ligada lá, no plano espiritual, do que aqui. Ele ainda está em transição, especialmente quando é bebê. Né? Quando é bebê, quando a gente dorme, a gente fica no plano espiritual. E então o bebê dorme a maior parte do tempo, então ele está a maior parte do tempo ainda no plano espiritual. E as crianças até os 7 anos têm o ciclo que se fecha. E nesse ciclo é normal que elas tenham lembranças de vidas passadas, que elas vejam espíritos, amigos. O que a gente não pode fazer? Assustar, senão ela vai ficar com medo e vai criar um bloqueio. E também não pode ficar vangloriando a criança. Falando, que legal, então me conta, incentivando. Deixa o processo ser natural. Que acontece, tem mães assim que falam, meu filho é médium, tá com 6 anos, 3 anos. O que a pessoa escuta? Escuta a mãe falando isso para alguém, vai falar, pô, isso daí é legal. Esse negócio de ser médium é legal. Então, esse negócio de falar com o espírito é legal. E ela pode começar a fantasiar. Não por mal, porque criança fantasia mesmo, né? Eu lembro quando a minha filha tinha 3 anos, ela falava que ela era a Elsa Frozen, né? Se tu pedisse o nome dela, ela não respondia o nome dela, ela falava que ela era Frozen. Na cabeça dela, ela fantasiou.
Então, se tu leva para esse lado da mediunidade, ela vai começar a fantasiar e criar muitas coisas. Então, deixem tudo de forma natural, que ou vai passar, ou depois vai voltar no momento certo para que a mediunidade seja trabalhada. O ciclo seguinte é dos 13 aos 18 anos, que aí os adolescentes estão, né, com o corpo a 1000 por hora de fluido vital, de energia, e o corpo já está mais amadurecido, então a gente consegue sentar e conversar um pouco sobre a mediunidade. É possível que uma pessoa de 18 anos, um adolescente, participe da reunião mediúnica? É possível, a idade não é limite para nada, desde que seja uma pessoa estudiosa, que vá ao centro espírita, que estude, que não fique fazendo festa, bebendo aí todo final de semana, porque vai trazer espíritos ruins, né? Então, desde que ela seja comprometida com a doutrina, ela pode participar. E é comum entre adolescentes as brincadeiras com os espíritos, que não é nada legal, não é aquela brincadeira do copo, por exemplo. As crianças, os adolescentes costumam fazer, faz a brincadeira do copo para ver se vem algum espírito. Vem espírito? Vem. Mas que tipo de espírito que vem? Que espírito, nenhum espírito de luz vai estar disposto a ir lá brincar com o adolescente. Vem um espírito brincalhão, vem algum espírito para tirar sarro, para deixar medo. Então vai falar, se você não fizer isso, fulano vai morrer, teu pai vai morrer, tua mãe vai morrer. Acabam assustando, né, os adolescentes, porque é um espírito zombeteiro que está ali. E daí, depois que tu chamou ele, como é que tu faz para ele ir embora? Né? Ele vai ficar. Então, não é uma brincadeira legal. Se vocês conhecem adolescentes que pensam em fazer, desaconselhem. E o terceiro ciclo é após os 18 anos. Esse ciclo termina quando? Quando a pessoa morre. Eu conheci uma pessoa que descobriu que era médium com 70 anos. Então, daí tu pensa, não sou. Mas, de repente, não está no teu momento de aflorar. De repente, tu começou a estudar agora e veio cada um a seu momento. Não tem uma idade exata. Como que a gente pode desenvolver a mediunidade? Então, o primeiro, conhecer a doutrina espírita. Tem que frequentar as palestras, tem que participar de grupo de estudo, tem que fazer a leitura da literatura básica, né, das obras básicas de Allan Kardec, para ter uma base boa para saber como lidar. E posteriormente, então, depois de ter a base, começa a estudar o livro dos médiuns, que aí sim você vai entender e vai compreender como é que as coisas acontecem. E passar depois, então, o segundo ponto, a gente brinca que é o estagiário da reunião mediúnica. Depois de estudar um tempo, você vai para a reunião mediúnica, vê como é que acontece, vê como é que funcionam as comunicações, como é que funcionam as doutrinações dos espíritos e os encaminhamentos, para que os espíritos não retornem, para que eles compreendam a situação deles, como é que eles devem ser tratados, né, com muito amor, com muito carinho, com paciência, porque às vezes a pessoa desencarnou, você não pode chegar e falar para ela na lata, né? Não, tu tá aqui porque você morreu, né? Vai levar um baque. Então tem que saber lidar. Toda uma psicologia envolvida no atendimento de uma reunião mediúnica. Até que então a pessoa vai para a reunião para prestar serviço, para trabalhar e ter esse comprometimento. Que é muito importante na mesa mediúnica é a frequência, porque tem que ter uma sintonia no grupo, a pessoa tem que se dedicar, tem que estudar, não pode ir esporadicamente, que aquilo quebra a sintonia, quebra a energia, então a pessoa tem que estar disposta. É toda segunda-feira reunião mediúnica, toda segunda-feira. Tá, aconteceu uma eventualidade que você não possa ir, ok, mas você tem que ter aquilo como um compromisso, não como um passatempo, né? Eu vou quando eu quero. E tem uma imagem que eu coloco, que eu coloquei na palestra, vocês não conseguem acompanhar aqui, que é de um apicultor. Né? Apicultor é aquela pessoa que trabalha com o mel, né, com as abelhas. Vocês lembram da roupa que essa pessoa usa? Por que eu gosto dessa imagem? Porque é isso que acontece quando a gente está no centro espírita. A gente vai mexer no ninho de vespa. Você vai mexer com espíritos sofredores, com espíritos do umbral, porque quem que precisa de ajuda? São esses espíritos inferiores. Vem espírito elevado na reunião mediúnica, vem às vezes para ajudar a gente, para dar dicas, para dar um incentivo, para falar que tu está indo pelo caminho certo, qual caminho seguir, mas a frequência é que sejam espíritos inferiores, senão eles não precisariam estar ali.
E se você for atender espíritos inferiores fora do centro espírita, isso vai acabar contaminando a energia da tua casa, contaminando a energia do teu trabalho. Então, é essencial que as pessoas que são médiums tenham essa ciência, esse conhecimento, né, de que você não deve atender os espíritos fora da casa espírita, porque como apicultor e trabalhar com as abelhas sem o equipamento de proteção dele, o que vai acontecer? Ele vai ser picado, né? As abelhas vão atacar ele. E se a gente fizer o trabalho mediúnico fora do centro espírita, sem aquela proteção que o centro espírita nos dá, é isso que vai acontecer com a gente. A gente vai acabar sendo obsediado, nossos familiares, nossa casa com energia negativa. Então, existe toda uma proteção espiritual aí no centro espírita. E se você eventualmente tem um pouco de mediunidade, sente a presença dos espíritos e não sabe o que fazer, mentaliza o centro espírita. Você está ali no teu trabalho, percebeu que tem uma energia esquisita, que pode ter alguém ali do teu lado, pode ver um espírito, quem tem a mediunidade extensiva. Fecha o olho, fala para esse espírito mentalmente que você não pode atender ele ali, mas que você vai ajudá-lo e ele deve ir até a casa espírita. E você faz isso em pensamento, faz o trajeto do teu trabalho, do lugar onde você está, até a casa espírita onde vocês estão agora. Mentalmente, porque ele precisa saber como é que faz para chegar. Então fala assim, eu vou te guiar até lá, esse é o caminho. Você fica lá, que vão ter pessoas que vão te ajudar. Espera que elas vão chegar. E da espiritualidade da casa vai se encaminhar de fazer o espírito esperar ou adormecer, para que na reunião mediúnica, então, ele seja acolhido. Mas tenham isso como prática, não tentem conversar, atender, resolver sozinho. A gente precisa de todo esse amparo. A educação mediúnica é uma coisa importante também, porque às vezes a pessoa pensa, tá, eu tô há 11 anos em centro espírita. Ela vai falar, não precisa mais estudar. Precisa. Enquanto você for atuante, você precisa estudar constantemente. É uma vida de estudo. Quando que termina? Não termina nunca. Porque às vezes a gente volta para as obras básicas para reforçar, a gente pega literatura nova, então a gente está em constante aprendizado. E essa educação mediúnica precisa ser constante. Não tem como estudar eventualmente, ir no centro eventualmente, precisa ser disciplinado. A mediunidade, então, gente, nada mais é do que uma caridade. É uma forma de ajudar as pessoas que desencarnaram, uma forma de dar aconchego para as pessoas que ficaram, é um compromisso. Quem é médium não tem nada de especial, né? Não tem nada de mais. Na verdade, é um compromisso que é um resgate de uma vida passada, geralmente, está vindo aqui para ajudar. O bom médium não é aquele que tem mais tipos de mediunidade, que faz um show durante a reunião mediúnica. O bom médium é aquele que é disciplinado, que tem amor no coração, que faz de tudo para ajudar, que procura se melhorar sempre. E é isso que nós, que trabalhamos com isso, precisamos ter em mente, que a gente está aqui para trabalhar, para ajudar o próximo, para fazer o possível para que outros espíritos sejam resgatados e que a gente tenha constância nesse serviço. Eu fico pensando assim, ó, pense em quantas pessoas a gente pode ajudar. Por exemplo, tem reunião mediúnica uma vez por semana. Se cada reunião mediúnica eu ajudo 2 espíritos, quantos espíritos eu ajudo em um mês? Quantos espíritos eu ajudo em um ano? Quantos espíritos eu ajudo em 10 anos? Então, a gente vai somatizando, né? Para pensar a responsabilidade que a gente tem quando a gente vem com uma mediunidade. E se eventualmente tem alguém aí assistindo que sente que é médium, sente que tem alguns dos sintomas, consegue sentir a presença, uma energia, quer conversar, o pessoal aí do Centro Espírita tem o atendimento fraterno, tem o estudo para fazer. Então, comecem a fazer que se você tem isso, de repente você precisa trabalhar. E eu tenho certeza que a tua vida, inclusive, vai ficar mais calma, porque você vai conseguir diferenciar a tua energia da energia do outro, vai conseguir trabalhar com essas pessoas só no momento certo. Então, muitas vezes a mediunidade acaba ficando meio perturbadora quando a pessoa não consegue lidar, e ela fica depois como uma caridade quando a gente sabe lidar com ela.
certo? Então, a caridade, gente, finalizando aqui, a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Então, uma palestra geralzona aqui sobre o que é a mediunidade, como que ela funciona. Espero que vocês tenham entendido. Se tenham mais curiosidade, convido vocês a estudarem um pouquinho do livro dos médiuns da Allan Kardec. Obrigada a todos pela atenção. Tenham uma boa noite. Obrigada a você, Lu. Boa noite, um bom descanso e até mais. Obrigada para vocês também.